Olá, boa noite. Boa noite. Papa pede orações pelo povo da Ucrânia e por sua viagem ao Cazaquistão. No Ângelus, faça reflexões sobre a inquietação da alma. Cortejo com caixão da Rainha Elizabeth II chega à Catedral de Edimburgo, capital da Escócia. A Embaixada do Reino Unido em Brasília, presidente Bolsonaro assina livro de condolências. Mercado financeiro reduz pela 13ª vez consecutiva a projeção da inflação para 2022. Casos de depressão cresce mais entre jovens e mulheres. Entenda a necessidade de uma visão autêntica da família para a construção da sociedade mais justa e democrática. Igreja dedicada a Nossa Senhora da Salete é reconhecida como santuário por Arcebispo de São Paulo. Congresso Nacional Angélico. Veja o resumo de como foi o encontro na Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco foi hoje à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para confiar sua viagem apostólica ao Cazaquistão à Virgem Maria. É a 38ª viagem de seu pontificado. É o segundo Papa a ir ao país após João Paulo II em 2001. E nesse domingo, pediu orações pela população ucraniana e por ele em sua viagem ao Cazaquistão. E fez reflexões sobre a inquietação da alma. O Santo Padre refletiu 3 parábolas do Evangelho de Lucas: a ovelha perdida, o filho pródigo e a passagem da mulher que encontra moeda. Apontou um aspecto comum entre as escritoras: a inquietação da falta. A falta da ovelha, da moeda e do filho. E afirmou: Così è Dio. Deus é assim. Ele não está quieto se nos afastarmos dele. Ele está de luto, treme em seu ser mais íntimo e se propõe a nos buscar, até nos levar de volta aos seus braços. O Senhor não calcula a perda e o risco. Ele tem um coração de pai e mãe e sofre pela ausência de filhos amados. Após a oração, Francisco pediu a intercessão dos fiéis para a sua próxima viagem. A tutti chiedo di accompagnare con la preghiera. Peço a todos que acompanhem esta peregrinação de diálogo e paz com a oração. A visita do Papa é motivada por sua participação no 7º Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que começa na próxima quarta-feira. O evento tem por lema Mensageiro de Paz e Unidade e reunirá mais de 100 delegações de 50 países. O Congresso vai refletir o papel dos líderes das religiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento espiritual e social da humanidade no período pós-pandemia. Faccia aquilo que si sente e si pensa, l'armonia della integrità umana. O pontífice chega amanhã na capital do país. Após a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial, faz uma visita ao presidente da República e se encontra com autoridades da sociedade civil e do corpo diplomático. Já na abertura do evento, no dia 14, o Papa celebra a Santa Missa na Praça da Capital, após reuniões privadas com líderes religiosos. O Cazaquistão possui mais de 19 milhões de habitantes. Cerca de 120 mil são católicos. 70% professam a fé muçulmana. 26% são cristãos, principalmente ortodoxos. De Roma para Londres, o funeral da Rainha Elizabeth II será o primeiro com honras de Estado no Reino Unido, desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965. Nesta segunda-feira, o cortejo com o caixão da Rainha Elizabeth II chegou à Catedral de Edimburgo, capital da Escócia. Após o primeiro cortejo fúnebre, o corpo da Rainha Elizabeth II chegou à Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia. Tropas do Regimento Real Escocês conduziram o caixão. O rei Charles III e outros membros da realeza britânica acompanharam o cortejo. A coroa utilizada pela monarca foi colocada sobre o caixão, enquanto os presentes acompanhavam a cerimônia.
Do lado de fora, muita gente acompanhou o cortejo real e lamentou a morte da rainha. Foi uma semana incrivelmente triste saber que a rainha faleceu, mas ela tem sido uma rainha tão boa para nós. Em outros locais, autoridades civis prestam homenagem à monarca. O Conselho de Direitos Humanos da ONU guardou 1 minuto de silêncio em memória à rainha. Mais cedo, o príncipe Harry se pronunciou pela primeira vez após a morte de sua avó. Afirmou que ela fará muita falta não apenas para a família, mas por todo o mundo. O corpo ficará em St. Giles para uma vigília durante a noite, antes de ser levado para a capital inglesa. Em Londres, o caixão vai passar por pontos emblemáticos da cidade, até chegar aqui em Westminster Hall, sede do Parlamento Britânico. O arcebispo da Cantuária vai conduzir a missa com presença do rei e dos integrantes da família real. Os súditos terão 4 dias para dar seu último adeus à rainha. Na manhã da próxima segunda-feira, o corpo será levado para a abadia de Westminster para o funeral de Estado. Em seguida, Elizabeth II será enterrada no Castelo de Windsor, no oeste da cidade. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no funeral da rainha Elizabeth II em Londres, na próxima segunda-feira, dia 19. Para saber mais informações, nós vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva, saber mais, né? Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite para você também, boa noite para tanta gente que nos acompanha agora. O convite foi enviado na noite de sábado à Embaixada do Brasil. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite. A rainha Elizabeth II faleceu na última quinta-feira, aos 96 anos. No mesmo dia, Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias no Brasil. Hoje, o presidente Bolsonaro esteve na Embaixada do Reino Unido, aqui em Brasília, para assinar o livro de condolências. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Mudamos de assunto para falar de economia. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a projeção da inflação para este ano no Brasil. O número saiu de 6,61% para 6,40%. É a 13ª redução consecutiva. De acordo com um boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, vai continuar caindo nos próximos anos. Para 2023, a estimativa é de 5,17%. Já para 2024 e 2025, a previsão é de 3,47% e 3%, respectivamente. Para 2022, apesar da queda, a taxa da inflação está acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A projeção é de 3,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre o ano neste patamar. Já para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,25% ao ano. Nos próximos 2 anos, 2024 e 2025, a previsão é de Selic em 8% e 7,5% ao ano. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Foi lançado hoje aqui em Brasília um projeto de saneamento básico voltado para as comunidades rurais do estado da Paraíba. O programa tem como principal objetivo atender mulheres em regiões com falta de acesso à água potável e ao tratamento de esgoto. De acordo com dados do DataSUS, mais de 140 mil mulheres foram contaminadas com água sem tratamento em 2019. O número é 51% superior ao de homens infectados. Para a ministra da Mulher, o investimento em políticas de tratamento de água e esgoto é fundamental para a saúde da mulher. Água potável, dignidade. É reduzir, como já foi dito aqui, as doenças ginecológicas das nossas mulheres. É reduzir a doença dos filhos dessas mulheres.
O programa lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Nacional da Saúde e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura terá 3 eixos de atuação: a realização de oficinas rurais, a coleta de dados sobre saneamento e a capacitação de gestores públicos. 15,8 milhões de brasileiras não têm acesso à água tratada e 2,5 milhões de mulheres não têm banheiro em casa. O projeto piloto deve atender cerca de 500 mulheres na região do semiárido no estado da Paraíba. Serão 18 municípios, mas a ideia é expandir o programa para municípios com menos de 50 mil habitantes com escassez de água. Entre os eixos do programa está a adoção da tarifa social para acesso à água tratada. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o programa Mulheres, Saúde Ambiental e Rural Transformando a Vida das Marias vai dar mais dignidade às famílias com baixa oferta de saneamento. É inconcebível que em pleno século XXI as pessoas não tenham acesso à água tratada em um país como o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo. Por hoje é só e eu desejo a todos uma excelente semana que está apenas começando. Boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã, Ronaldo. Bom descanso para você. E a seguir, aumento de casos de depressão afeta mais mulheres e jovens. E arcebispo de São Paulo reconhece como santuário igreja dedicada a Nossa Senhora da Salete. A Petrobras vai reduzir em 4,73% o preço do gás de cozinha para as distribuidoras a partir desta terça-feira. Com o anúncio, o preço do botijão de gás de 13 quilos deverá ser vendido por R$ 52,34 nas distribuidoras. A companhia informou que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa. Olha, agora a gente muda de assunto porque setembro é o mês de campanhas de prevenção à depressão e ao suicídio. Nós vamos a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que tem informações sobre esse assunto. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite a você e a todos da família Canção Nova que nos acompanham agora. Pois é, a depressão teve um aumento de 41% no período da pandemia. Os dados são de um relatório produzido pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas. O estudo mostrou que os mais afetados foram mulheres e jovens. Essa moça de mochila rosa é a Maísa, jovem, 22 anos, cheia de vida. Em 2020, no meio da pandemia, foi diagnosticada com depressão. A perda da mãe ocorrida em 2010, o fim de um relacionamento e o isolamento social contribuíram para o quadro depressivo. Às vezes tem dia que você não quer fazer nada, às vezes tem dia que você não tem vontade para fazer suas coisas, tem dia que você chora muito, você fica desanimado com os projetos da sua vida. Qualquer situação que acontece, você já vê como a pior situação do mundo, aquilo te abala profundamente. O caso da Maísa se encaixa no relatório Covitel, em que 9 mil pessoas foram entrevistadas para traçar os impactos da pandemia em doenças não transmissíveis. O dado que salta aos olhos é o aumento dos casos de depressão. Durante a pandemia, a depressão aumentou 41%, passando de 9,6% para 13,5%. Jovens e mulheres foram os grupos mais impactados por essa enfermidade. Nós podemos atrelar isso a diversos fatores, desde fatores hormonais, bioquímicos, como sedentarismo, vitamina D, mas também fazer uma leitura que é uma leitura mais cultural de uma sociedade e principalmente de uma juventude que se encontra vulnerável. Uma vulnerabilidade que é emocional, que é psíquica e que num momento como esse acaba se tornando como que uma grande pedra de tropeço e que favorece o aumento de quadros como esse de depressão. A caminhada para vencer a depressão não é fácil, mas é preciso seguir adiante, um dia de cada vez. Eu acho que exercício físico ajuda bastante, porque libera os hormônios de felicidade
Eu acho que você, tipo assim, arrumar alguma coisa que você gosta de fazer. Não só atividade física, mas também uma boa higiene do sono, atividades caritativas, envolver-se com uma pastoral, envolver-se no trabalho voluntário, isso tudo pode nos ajudar muito. Assunto como esse impacta na família. Por isso, a gente chama a atenção agora para esse tema de extrema importância, ignorado no debate público. Diante da crise ética, é necessário refletir sobre o papel dos homens públicos na restauração da visão da autêntica família, para a construção de uma sociedade justa e democrática. Sobre esse assunto, veja o comentário do professor de Ética da Comunicação, Carlos Alberto de Franco. Eu entendo que a família, ela é a essência da sociedade. Ela é o melhor núcleo para formar as virtudes, para formar as pessoas nas virtudes. A sociedade é um reflexo disso, da vida familiar. Quando a vida familiar está desgarrada, quando há rupturas familiares, quando há problemas sérios no ambiente da família, isso se traduz em muitas consequências sociais. A dependência das drogas, a criminalidade e o próprio desempenho da economia. As pessoas que nascem e crescem numa família bem constituída têm maior chance de se desenvolver como pessoas e, consequentemente, como profissionais. Portanto, eu acho que é uma reflexão sempre necessária, importante e permanente. A defesa da família é a aposta na sociedade, é a aposta nos valores, é a aposta no futuro. Defendemos a família, defendemos o país e defendemos o futuro da nossa família e da nossa história. Mudando de assunto, a igreja dedicada a Nossa Senhora da Salete, aqui em São Paulo, tem festa. No fim de semana, o cardeal Odilo Scherer presidiu uma celebração reconhecendo oficialmente o local como santuário. A igreja foi construída pelos missionários saletinos na década de 1940 para ser um santuário, mas por uma necessidade da diocese recebeu uma missão paroquial. Porém, o povo da Zona Norte sempre a tratou carinhosamente como Santuário Nossa Senhora da Salete. 8 décadas depois da criação, enfim, é elevada a tal dignidade. Depois de edificado, criou-se a paróquia e não santuário. Porque desta vocação a santuário, ele ficou conhecido como Santuário de Nossa Senhora da Salete, porém oficialmente, canonicamente, paróquia. A igreja lotada reflete a alegria de seus paroquianos. O nosso coração está grande, está aquecendo de tanta alegria. Foram anos de preparação, uma festa que está começando hoje, no dia 19, com a celebração da aparição, em memória da aparição, e é um dia muito especial. O cardeal arcebispo de São Paulo, que presidiu a celebração, falou sobre o papel de um santuário na vida da comunidade de fé. Santuários são igrejas que têm um reconhecimento especial como lugares de oração, de peregrinação, de atendimento, de confissão, de devoção especial e, naturalmente, onde o povo procura o consolo, o conforto espiritual e tem um atendimento especial previsto pela igreja para as igrejas que são elevadas em santuário. Durante a dedicação do altar, foram apresentadas as relíquias de São Sebastião Mártir, de Santa Luzia, Beata Albertina Berkenblock, de São João 23 e de Santa Dulce dos Pobres. A elevação da igreja, localizada no Alto de Santana, é motivo de festa para os religiosos saletinos, que há 120 anos chegavam ao Brasil. Uma história, uma caminhada de muitos anos e o empenho de muitos missionários saletinos que passaram por aqui. Uma missão agora cumprida, com a graça de Deus. E na próxima segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Salete, a TV Canção Nova transmite logo cedo a Missa da Padroeira e em ação de graças pelos 120 anos dos saletinos aqui no Brasil. A gente fica por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Bom descanso para vocês aí em São Paulo. Olha, a seguir, a ministra Rosa Weber toma posse da presidência do Supremo Tribunal Federal. E em Minas Gerais, Justiça promove mutirão para exames de DNA e reconhecimento de paternidade.
E agora vamos voltar a Brasília, pois a ministra Rosa Weber tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. A repórter Camila Castro está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Camila, bem-vinda. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite a todos. Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o posto mais alto do judiciário brasileiro. Luiz Roberto Barroso assumiu como vice. A ministra deve presidir a Suprema Corte por pouco mais de um ano. Isso porque terá de se aposentar em outubro de 2023, quando completará 75 anos de idade. Em dezembro de 2011, Rosa Weber tomou posse como ministra do STF, após ter sido indicada para a Suprema Corte pela então presidente Dilma Rousseff. Em 2018, assumiu a presidência do TSE e comandou as eleições daquele ano. Entre os convidados que compareceram à cerimônia estavam os presidentes da Câmara e do Senado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi convidado, mas não compareceu. O vice-presidente Hamilton Mourão também não esteve na cerimônia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa noite. Boa noite, obrigada, Camila. Bom descanso para vocês. Olha, a capital mineira, uma vez mais, vai realizar, o mutirão Direito a Ter Pai, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. As inscrições estão abertas e todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade. Aos 35 anos, Cíntia teve o nome do pai registrado na certidão de nascimento. A conquista veio através de um mutirão realizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais no ano passado. Eu entrei em contato com meu pai para ver se ele estava de acordo, né? E ele concordou e a gente fez o exame e confirmou a paternidade. Para este ano, o órgão realiza a 10ª edição do mutirão de reconhecimento de paternidade e maternidade. As inscrições começaram no último dia 1º e vão até o dia 30 deste mês. As pessoas que não tiverem o seu nome na certidão de nascimento, o nome do pai na certidão de nascimento, e quiserem ver-se reconhecidos, podem procurar a Defensoria Pública, e também aquele pai ou aquela mãe que não registraram o filho. A iniciativa busca o exercício do direito à paternidade, além de estimular a estruturação da família, principal referência na formação de vínculos de afetividade e identidade das crianças. Além de Belo Horizonte, outras 61 unidades da Defensoria Pública do Estado vão participar do mutirão. É um direito que não só na área jurídica, que traz direito aos alimentos, direitos previdenciários, sucessórios, direito a um plano de saúde, mas vai muito além disso. Na verdade, é muito importante para a formação e crescimento desse indivíduo. É a possibilidade do pai de participar da vida de uma criança, de ser esse porto seguro, essa figura, essa referência. E isso vai trazer muitos benefícios, né? Quando a pessoa já se tornar adulta. Benefícios que fazem a diferença na família de Cíntia. É como se eu tivesse acabado de nascer, né? Então, o Dia dos Pais tem para quem ligar. O convívio que eu não tive, hoje os meus filhos têm, porque o meu pai ele é super presente na vida dos meus filhos. É hora da previsão do tempo. A frente fria avançou neste fim de semana, deixando o tempo instável em áreas do centro do país. Vamos chamar Yara Naíris. Yara, esse tempo instável segue também na terça-feira? Boa noite. Boa noite, Adriana, Reinaldo e a todos de casa. Exatamente, hoje áreas do centro-sul do país tiveram um registro de chuva, tempo nublado e mais fresco. Para amanhã, a chuva permanece no oeste do Mato Grosso do Sul, oeste e sul de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, estado gaúcho e também no Paraná. As temperaturas variam entre os 14 e 20 graus em Porto Alegre, 15 e 31 no Rio de Janeiro e 24 e 39 graus em Cuiabá. A chuva mais intensa e forte estará concentrada na região norte, acompanhada por raios. Os maiores volumes de água serão em Rondônia, com 16 milímetros, e em Roraima, com 10 milímetros. Mesmo com a chuva, terça-feira nessa região será de calor. As máximas ficam entre os 33 e 39 graus
graus nas capitais. Máximas elevadas também no Nordeste. Por lá, dia quente com 38 graus em Teresina. E o dia ensolarado vai deixar a umidade relativa do ar com níveis mais baixos, favorecendo o surgimento de focos de incêndio. A chuva será concentrada nessas áreas da costa da região, sobretudo no Maranhão e do Rio Grande do Norte a Sergipe. Volto com vocês, Adriana, Reinaldo. Ok, obrigado, Yara. Olha, a gente fala agora de um alimento que muita gente gosta. É que uma pesquisa recente do Instituto Nacional de Agronomia da França revelou que o chocolate é rico em vitaminas, além dos antioxidantes. Mas atenção ao tipo de chocolate que vai comer. A pesquisa francesa descobriu também que, em doses moderadas, o chocolate reduz o risco de acidente vascular cerebral e o estresse. A nutricionista ressaltou que um componente principal é o cacau e este fruto pode oferecer benefícios. Ele é rico em compostos bioativos, que a gente chama de catequinas, de teobromina, que são substâncias que trazem uma série de benefícios para o nosso corpo. A melhora de saúde cardiovascular, melhora a vasodilatação, então é excelente também para quem tem problemas de trombose. Ele ajuda na melhora da qualidade do sono também. O conceito não se aplica ao tal chocolate branco. De acordo com a nutricionista, esta opção não faz bem de jeito nenhum à saúde, pois contém gordura e açúcar. Outra dica é observar o percentual de cacau no rótulo. Quanto maior, melhor. Mas qual seria a quantidade ideal de consumo por dia? Só um pouquinho mesmo, doutora? Um quadradinho pequeno, em torno de 5, 10 gramas, seria uma quantidade bacana por dia. Algumas pessoas que consomem muito chocolate reclamam que provoca espinha na pele, mas o que existe de verdade nisso? A dermatologista confirma que chocolate ao leite é o problema. O problema é o açúcar que tem no chocolate. Esse açúcar vai fazer com que sua insulina aumente. Esse pico de insulina vai fazer com que as glândulas produzam mais óleo. E aí vem a oleosidade, isso obviamente naquele paciente que já tem uma tendência aí genética. E quem é que não gosta de um chocolate, Adriana? Ai, Reinaldo, dá água na boca. Eu sou apaixonada por chocolate, o difícil é comer só 5 gramas ou um quadradinho por dia. Essa é a parte mais difícil, não é? Bom, no próximo bloco, a mensagem do Papa Francisco para a 37ª Jornada Mundial da Juventude. E você vai ver também o resumo do Congresso Nacional Angélico na Canção Nova. O Papa Francisco divulgou mensagem aos jovens por ocasião da 37ª Jornada Mundial da Juventude, a ser realizada em agosto de 2023 em Lisboa. No início da mensagem, o Papa recordou o tema da JMJ do Panamá, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O pontífice expressou a retomada do caminho para uma nova meta com a jornada em Lisboa e espera que a experiência em agosto do próximo ano, em Portugal, represente um novo começo para os jovens e para toda a humanidade. A Mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento, afirmou o Papa. E renovou o convite para a peregrinação intercontinental da juventude que termina na JMJ de 2023. Lembrou que na solenidade de Cristo Rei deste ano será celebrada a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares do mundo inteiro. O Papa sonha que depois de um longo período de distanciamento, os jovens possam experimentar na JMJ a alegria do encontro com Deus e com os irmãos. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Que bom que o Papa enviou mais uma notícia para a JMJ. Olha, a Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum de pessoas como você. Vejam só, graças à sua doação,
Nós estamos com 25% na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de setembro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Mas se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Vou repetir, pix.doação@cançãonova.com e também faça a sua doação. Obrigado por assumir conosco esse compromisso da evangelização. Olha, terminou nesse fim de semana o Congresso Nacional Angélico de 2022. Bom, realizado para ensinar exclusivamente sobre angiologia e demonologia. Bispos, religiosos, professores e leigos difundiram seus conhecimentos e estudos com muita oração e adoração. Com muito orgulho, amor e coragem, Sabrina veio de Rondônia para conhecer um pouco mais sobre a vida dos Santos Anjos. Fantástico. O conhecimento que eu não tinha, estou me sentindo abastecida, tá aqui, né, na Canção Nova. Está sendo maravilhoso, conhecendo o espaço que eu não conhecia, só por televisão. E eu estou apaixonada cada vez mais pelos anjos e por Jesus. Promovido pela comunidade católica Ruá, o Congresso Nacional Angélico é o maior do mundo sobre anjos e demônios. Quanto mais próximo eu estou dos santos anjos, mais perto de Jesus eu estou. Então, o cerne da espiritualidade angélica é a adoração. Os anjos prestam sua cooperação a tudo que diz respeito ao bem humano. Nesse sentido, assistem a Cristo e o servem no cumprimento da missão salvífica em relação aos cristãos. Muitas vezes nós esquecemos que Deus nos deu santos anjos como nossos irmãos celestes, né? Que cada um tem um anjo da guarda, que nos guia no caminho da santidade. Céu e terra se uniram na segunda edição do Congresso Nacional Angélico. O evento proporcionou conhecimento catequético, bíblico e histórico a respeito da vida dos santos anjos e com intercessão mariana. Deus colocou a serviço de Maria os anjos, sobretudo os anjos da guarda, que em nome de Deus e também em nome de Maria cuidam de nós. E a melhor forma de retribuir esse cuidado é partilhar. Eu quero levar para aquelas pessoas que estão lá na nossa cidade, na nossa diocese, e também para outras pessoas que precisam sentir um pouco de tudo que eu senti aqui, fazer para transmitir o amor de Deus aí. Que bom que foi esse evento e como é importante eventos como esse da Canção Nova e a Canção Nova também cedendo esse espaço para que grandes eventos da igreja aconteçam nesse espaço eucarístico que nós temos aqui. E este foi o segundo Congresso Angélico. E é interessante que ele acontece presencial, mas também online para aquelas pessoas que não puderam vir aqui. É muito interessante isso, a gente vê o uso das novas tecnologias para fazer com que este conhecimento chegue a mais pessoas. Muito interessante esses estudos, esses aprofundamentos em temas da igreja. Olha, você pode rever as reportagens que você viu aqui no nosso site noticias.cançãonova.com. E assim a gente vai encerrando a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. E será da paróquia Santa Cândida, né? Paróquia que é conduzida por um padre da Canção Nova. Logo depois, às 9 horas, tem Buscai as Coisas do Alto, as palestras do Padre Léo, que a gente gosta tanto de acompanhar. E às 10 horas, ao vivo, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.